Olá, tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mais uma live, provavelmente a última live do ano. E vamos aguardar aqui. Camila já entrou. Carlos já entrou também. A de casa está tocando. Convidei a Camila aqui para entrar. Vamos ver se ela consegue entrar com a gente. Final de ano chegando. Queria ver com vocês aí como é que vocês estão de final de ano, o que vocês contam. Tá preparado o panetone, porquinho? Hoje à tarde eu fui lá comprar um leitão. Já temperei o leitão, tá ali marinando. Panetone também, tem uns panetones aqui para enfeitar a mesa. Hoje é Natal meio diferente esse ano, né? Vamos ver se eu consigo adicionar a Camila aqui, porque ela já está aqui na sala. Estou com alguma dificuldade, já volto. Camila daqui a pouco volta. Carlos quer se mudar para a Europa. Aproveita aí, Carlos. Ó, 2 semanas atrás a gente tinha o João Balbino. Hoje a gente tem a Camila. Camila tá... Aí o João aí, ó. Pronto para comer até morrer. Isso aí, João. Isso aí, aproveita que comidinha aí de Minas é uma delícia, hein? Porquinho, leitãozinho a pururuca, na banha de porco, leitãozinho caipira. O que o pessoal de Minas come aí, João, na ceia de Natal? Não consigo enviar o pedido para participar. Não tem problema, te adiciono aqui, Camila. Vamos ver se a gente consegue adicionar agora, conectando. Agora sim! Que bom que deu certo, tudo bem? Ai, finalmente! Eu tava ficando preocupada aqui, Augusto. Tudo bem com você? Não se preocupa não, eu falo sozinho também, eu falo pra caramba, então eu consigo falar sozinho um tempo aí suficiente para entrar, voltar, sair. Eu tenho que até tomar cuidado para não ficar falando demais. Não, acho que acabou dando certo porque eu não estava conseguindo te ouvir, daí depois eu fiquei preocupada que a minha internet anda com alguns problemas aqui. Acho que é muita gente que está acessando ao mesmo tempo, vira e mexe, cai a ligação. É complicado. Mas vamos lá, agora estamos aqui, ó, tô vendo algumas pessoas aqui muito queridas que estão entrando, que eu já vi. Ah, tá aqui, ó, Christian, que tá aqui no Instagram Cultura Food Safety, Luciene, tá o Carlos também, já tô vendo muita gente entrando aí, muitas pessoas muito queridas para acompanhar o nosso bate-papo. Vou colocar meu fone aqui que fica mais fácil. E vamos lá. Obrigado. Primeiramente, né? Deixa eu logar aqui no outro, que eu fico acompanhando pelos 2 celulares para não ter problema. Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? Você foi uma indicação da Beatriz, e a Beatriz trabalhou comigo numa empresa que a gente fazia aqui em São Paulo, e aí ela te indicou, falou, ó, fala com a Camila, que a Camila manja pra caramba aí das coisas. Falei, se é uma indicação da Bia, vamos embora, né? Eu agradeci a Bia, falei com ela hoje. Também tive a oportunidade de trabalhar com ela, já faz alguns anos que a gente se conhece, a gente já fez alguns cursos juntas também, e vira e mexe a gente tá se encontrando, mesmo que virtualmente, mesmo que pelo WhatsApp ou em algum curso aí pelo Zoom, alguma reunião, mas a gente tem contato frequente. E eu agradeço muito também pela oportunidade, agradeço pelo convite, e espero poder, pelo menos, dividir um pouco da minha experiência, do meu conhecimento com quem está aqui nos assistindo hoje. Legal. Seja muito bem-vinda. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Quando eu copiei ali a fotinho do LinkedIn, estava engenheira alimentária, né? E aí o pessoal pergunta bastante o que é isso, por que é diferente. E aí eu fiz uma chamadinha falando que era uma consultoria na Europa, e o pessoal que quer se exportar aí para a Europa já entrou querendo um emprego.
E conta pra gente um pouquinho então, Camila, como é que é? Você fala português tão bem, você é brasileira, você é italiana, Vamos lá, né? Minha origem familiar, eu sou um mix de. Eu tenho 50% de sangue espanhol, então, por parte do meu pai, né? A família toda do meu pai é espanhola, da Catalunha, especificamente. Aí eu fiquei surpresa porque você, por acaso, pronunciou o meu sobrenome corretamente, é Miret mesmo. Que é uma dúvida que as pessoas têm, é muito engraçado, isso é uma dúvida que muita gente tem. Por acaso, no Brasil, as pessoas olham, né, esse sobrenome, Miretti, e as pessoas pensam que é francês, e aí todo mundo fala Miré, né? Porque lembra, assim, por Ah, exemplo, de Piquet, né? Nelson Piquet. O final é parecido, né? Então o pessoal acha que é francês. E aí no Brasil acabou que meu avô, meu pai eram sempre conhecidos como Miré. Ficou, né? Ficou um hábito das pessoas. E a gente aceita as duas formas, não tem problema nenhum, a gente fica feliz, não tem problema nenhum das pessoas usarem qualquer uma das formas. Então, 50% espanhola, 25% portuguesa, 25% italiana. certo. Então, por acaso, eu tenho nacionalidade espanhola, né, brasileira e espanhola. E aí, essa segunda questão que você colocou, né, que lá no meu LinkedIn está como engenheira alimentar. Né? Que interessante. Sabe que eu estou morando em Portugal, né? A maioria das pessoas, Portugal. bom, quem está aqui agora nos acompanhando, acho que são as pessoas que me conhecem, sabe que eu moro em Lisboa, moro em Portugal. E aqui as pessoas não falam engenheiro de alimentos, aqui eles falam engenheiro alimentar. Então, nós Hum. somos engenheiros alimentares. Eu tive que fazer, digamos assim, uma tradução, entre aspas, né, do meu currículo e tal. Aqui, por exemplo, para treinamento, as pessoas não usam o termo treinamento quando é curso, né? Quando a gente está falando de um curso. Eles usam a palavra formação. Hum. Então, eu acabei tendo que me adaptar com esses termos também para poder ter um currículo que também falasse um pouco com o pessoal daqui. Como eu estou aqui na Europa, a ideia era me comunicar um pouco mais facilmente com o público de Portugal, realmente, né? E aí, assim, como é que eu vim parar aqui, né? Então, acho que a gente pode contar um pouquinho. Eu acho que podemos começar a falar um pouco sobre a minha história na engenharia de alimentos. Aham. Por que engenharia de alimentos, né? Que eu acho que isso é uma pergunta que talvez muita gente tenha curiosidade, já me fizeram essa pergunta, fazem essa pergunta. Eu sou uma pessoa muito multidisciplinar no sentido de que na época que andava na escola, estava na escola, eu gostava essencialmente de todas as matérias. Eu não tinha assim nenhuma que eu olhasse e falasse, nossa, eu detesto isso. Não, eu mais ou menos gostava de todas ali, mais ou menos da mesma forma. Só que eu me identificava mais com as exatas e um pouco também com as biológicas, né, as ciências biológicas. E aí, quando a gente tem lá 16, 17 anos, que você está terminando, não vou nem falar, né? No meu tempo a gente chamava de colegial, né, gente? Do terceiro Eu fiz colegial. colegial também. Então, a gente já tem uma certa idade. E aí, quando a gente está se decidindo qual é o vestibular que vai fazer, para que universidade você vai, o que você vai fazer da sua vida, a gente é muito novo ainda para isso. Então, na época, eu tinha optado por engenharia, então já estava estabelecido que seria engenharia, e fui prestar engenharia, terminei o terceiro colegial, o último ano do ensino médio hoje, e fui fazer engenharia. Eu prestei só um vestibular, eu prestei FUVEST, sou de São Paulo, prestei FUVEST, USP, e prestei engenharia de produção, porque me pareceu uma engenharia bastante prática, uma coisa um pouco mais multidisciplinar também, né? Uma que eu, por exemplo, não faria é engenharia civil, né? Meu pai é engenheiro civil, mas essa é uma engenharia que, por exemplo, eu não faria, eu não curto muito essa parte da engenharia civil. E aí eu não passei no vestibular,
Eu passei para a segunda fase, consegui passar para a segunda fase, mas não passei no vestibular. E aí toca fazer o famoso cursinho pré-vestibular, né? Então vamos estudar, então fica aquele 1 ano ali à espera, mais uma vez, continuo estudando, penso um pouco mais. Fui fazer cursinho pré-vestibular e eu conheci uma colega que estava fazendo esse cursinho comigo, a Paulinha. Aí a Paulinha falou assim para mim, eu vou fazer engenharia de alimentos. Eu falei, nossa, engenharia de alimentos, eu nunca nem tinha ouvido falar, olha só isso. Eu falei, nossa, Paulinha, mas como é que é isso daí? Ela me contou um pouco e eu fui procurar saber do que se tratava. Comprei, lembra aquele famoso guia do estudante? Entrei no site das universidades, dei uma Já tinha olhada o que site naquela época? tinha. Tinha. Tava rudimentar, mas tinha alguma coisa de site, sim. A gente ainda tinha computador, aliás, o meu pai trabalha com informática há muitos anos, e eu tenho contato com computador, internet e tal já há bastante tempo. Mas só podia Então, acessar depois da meia-noite. tinha. Não, a gente até conseguia acessar com uma certa frequência também. Mas eu fui procurar saber a respeito. Aí eu falei, nossa, caramba, essa engenharia é perfeita, porque ela junta a parte das exatas que eu gosto, e aí eu fui ver que tinha bioquímica, tinha microbiologia, tinha algumas coisas que fugiam um pouquinho das exatas também. Eu falei, nossa, é bem interessante essa carreira. Fui procurar saber, gostei, e aí eu e a Paulinha estudando no cursinho, o objetivo dela era passar na Unicamp, eu falei, o meu também, né? E que era a melhor, ela, na época era considerada a melhor, acho que ainda deve ser, uma das melhores, pelo menos, né? E aí nós duas estudamos juntas e passamos juntas no vestibular no ano seguinte. Então, em 1999, nós entramos na Unicamp, nós somos da famosa, da legendária. Caiu aqui. Ixi, Mari. Vamos ver se eu consigo colocar aqui a Camila de novo. Mas eu acho que foi ela que caiu, que desapareceu aqui. Camila caiu. Vamos ver se ela volta. Se ela não voltar, vamos ver o que acontece. Enquanto isso, se vocês quiserem fazer as perguntas, já deixar as perguntas aí. Então, o que a gente está sabendo até agora, Camila está lá na Europa, né, mais especificamente em Portugal, na cidade de Lisboa, e é uma engenheira de alimentos ou engenheira alimentar, como ela mesma falou, atuando ali na Europa. Pensar bem, né, você tem a possibilidade de atuar num país ou num continente no qual a moeda é mais valorizada, é uma opção muito boa para quem está começando e para quem já está também com uma certa experiência. Então, se vocês quiserem fazer as perguntas, deixa aí na caixinha de perguntas que eu já vou colocando aqui na sequência e aí a gente vai continuar nossa conversa. A internet lá de Portugal não está muito boa, mas vamos ver se a gente consegue conectar aqui com a Camila novamente. Eu acho que eu falei o sobrenome dela correto, de Miretti, porque eu falo catalão, né, João? Problemas da internet aqui, é. A internet que tá. Tô tentando chamar aqui novamente, vamos ver se eu consigo colocar a Camila aqui.
Até demais, uai. Aguardando. Vamos ver se eu consigo colocar aqui de novo. Pessoal, 2020, fechando aí com dificuldade. Estamos Vamos ver se conectando funciona. novamente. Ai, Agora gente, conseguiu, voltou. desculpa. Não, isso tá impossível, essa Essa internet, Europa, viu? É infelizmente. atrasada no serviço de Quem internet. diria? Que Quem diria? absurdo. Quem diria? O Quem pessoal vai falar diria? que você está aqui no Brasil, assim, Vão falar que é fake, né? Que que é eu tô fake. falando mente é fake, né? A minha internet E, aqui tava ruim, ainda tá mais ou menos. Nesse período que você caiu, Camila, sem querer te interromper assim, o pessoal já colocou uma pergunta aqui, né? Eu tô pedindo para eles irem colocando. O Carlos, ele é doido para ir para Europa, para fugir do Brasil, é igual eu. Se tiver uma oportunidadezinha, ele vai embora. Ele está perguntando, ó, o que que precisa ser para ser consultor em Portugal? Ser europeu? Como revalida o diploma? bom, tem alguns caminhos para fazer isso, né? Eu tenho duas facilidades. Um dos caminhos, na verdade, mais fáceis é você vir, por exemplo, fazer um mestrado aqui. Porque aí, quando você se candidata a fazer um mestrado, a universidade já vai fazer a avaliação do seu diploma, do seu histórico escolar, da sua documentação acadêmica, digamos assim. E a partir do momento que você entra no mestrado, começa a frequentar o mestrado e depois recebe o diploma de mestre, primeiro que isso já dá um up no teu currículo, na tua profissão, né? E aí você digamos que você já estaria devidamente licenciado ou pelo menos autorizado para trabalhar aqui. Então acho que esse é um dos caminhos mais fáceis, por acaso é o caminho que eu fiz, porque quando eu me formei na Unicamp, eu me formei em 2004, perdão, em 2003. Em 2004 eu vim aqui para Portugal fazer mestrado na área de segurança de alimentos, então sempre trabalhei na área de segurança de alimentos, esse é o meu foco de trabalho. E só que eu fiquei 2 anos aqui, fiz o mestrado e acabei voltando para o Brasil. Na época eu não tinha nacionalidade espanhola ainda e estava se ensaiando aquela crise de 2007, 2008 aqui na Europa. Então estava todo mundo indo embora, principalmente de uma economia mais frágil, que é o caso de Portugal, né? A escala da economia aqui é uma escala muito pequena, um país que tem 10 milhões de habitantes, São Paulo é maior que Portugal, na cidade de São Paulo tem mais gente que Portugal, então é uma outra dimensão, né? A gente também tem que guardar aqui as devidas proporções, porque de fato tem uma outra dimensão. Então, uma das formas mais fáceis é essa de você vir fazer mestrado, vir fazer alguma pós-graduação, que eu acho que ajuda bastante, né? Já te faz essa questão da validação do diploma. Se não, você também pode fazer a validação do diploma através de uma universidade pública, isso é requerido pela legislação, então você tem que ir a uma universidade pública que tenha o curso que você fez. Então, se você é engenheiro de alimentos, você tem que procurar uma universidade que ofereça engenharia de alimentos, uma universidade pública que ofereça esse curso. Por exemplo, a gente tem esse curso na Universidade do Algarve, tem engenharia de alimentos tem na Universidade de Lisboa, né, no Instituto Superior de Agronomia. Acho que tem na Universidade do Porto, também tem algumas universidades aqui, não são poucas, só que é necessário que seja uma universidade pública para fazer o reconhecimento do seu diploma. Pode ser que eles peçam também alguma informação adicional, alguma carta de recomendação de algum professor, alguma coisa. No meu caso, como eu me candidatei para o mestrado, aí a universidade fez dentro do protocolo das regras para avaliar candidatos ao mestrado.
e aí automaticamente o seu currículo histórico escolar e diploma já ficariam validados. Então essa é a forma mais fácil. Aí aqui uma questão que muita gente pergunta também, como é que questão do CREA, né, vamos dizer assim, porque no Brasil, teoricamente, para a gente trabalhar, nós deveríamos estar inscritos no CREA, né, então somos engenheiros, estamos inscritos no CREA, o correto seria esse, né, e nos deveria ser exigido para qualquer tipo de trabalho na nossa área que a gente demonstrasse que a gente tem esse registro, né. Eu sempre mantive o registro no CREA ativo por uma questão pessoal, né? Porque eu entendo que é o único órgão, digamos assim, no Brasil que tem a possibilidade de dizer se eu sou ou não uma profissional adequada, se eu já tive algum tipo de reclamação, algum processo contra a minha conduta profissional. É o único órgão que pode emitir qualquer parecer sobre a nossa conduta profissional. Aham. Então, em termos de CREA, eu mantenho até hoje, mesmo estando em Portugal, eu continuo com o meu CREA ativo. Aí aqui em Portugal não chama CREA, chama Ordem dos Engenheiros, né? E aqui eu perguntei para alguns colegas meus, que também são engenheiros de alimentos aqui, o pessoal não é inscrito na Ordem dos Engenheiros, porque é bem parecido com o Brasil, não tem essa exigência clara. É diferente de um engenheiro civil. O engenheiro civil vai entregar um projeto, é responsável por uma construção, então ele tem que ter o registro na Ordem dos Engenheiros, ele tem que fazer lá também a anotação de responsabilidade, tem toda uma outra tratativa. É diferente da nossa profissão, que ela não é uma profissão, se a gente for ver, não é tão cartorizada, vamos chamar assim, ou tão protegida, ou tão regulamentada como, por exemplo, a engenharia civil. Então, você vê que muitos dos nossos colegas engenheiros de alimentos não têm inscrição nem no CREA, nem no CRQ, por exemplo, né, que para mim também isso é uma briga eterna, CREA, CRQ, o que a gente tem a ver com a química, né? Nós não somos químicos, nós somos engenheiros de alimentos, nós não somos engenheiros químicos e nem químicos, né? Então também fica um pouco essa briga. Então aqui eu não estou inscrita na Ordem dos Engenheiros, ninguém nunca me exigiu isso, os meus colegas também não estão, né? Então não é uma exigência específica. Então, assim, basicamente a forma mais fácil é mesmo a via mestrado ou doutorado, né? Que é o que eu estou fazendo agora. Eu Mas voltei para como que você... Portugal Ah, agora. você voltou por causa do doutorado. Agora eu vim fazer doutorado. E E aí eu tô aí, nas horas na vagas... batalha. Eu tô exatamente. Na verdade, eu estou na batalha para poder trabalhar ao mesmo tempo também, né? Eu cheguei aqui faz 1 ano e 3 meses, ou seja, eu cheguei no final de setembro do ano passado. Aí, assim, começaram as aulas, claro, é uma mudança de país, você tem que encontrar um lugar para morar, você tem que se adaptar, isso demora um certo tempo, daí a gente tem, por exemplo, as aulas da faculdade, aí você tem que correr atrás dessas burocracias, aí, no meu caso, eu tinha uma facilidade, como eu sou espanhola, basta fazer um registro aqui de que eu estou morando aqui, né? Não tem as questões de visto, nada disso, então é mais fácil, né? Então, mas correr atrás dessas burocracias todas, e aí veio o nosso querido coronavírus, né? Aí, assim, as coisas ficaram completamente paralisadas, ninguém sabia o que fazer, ficou vários meses aí todo mundo bem perdido. A economia deu uma boa parada mesmo. Como eu disse, né, Portugal tem uma economia pequena, de pequena escala, quando a gente compara com o Brasil ou com outros lugares. E essa pandemia trouxe realmente uma fragilidade muito grande para a vida das pessoas, né? Eu até estava lendo um artigo da Euronews que realmente surgiu, em função da pandemia, surgiu uma nova classe pobre na Europa.
Inclusive entrevistaram um casal que acho que tem 3 filhos na Espanha, que acho que moram em Barcelona. Eles eram donos de um bar de tapas na Espanha, que ia muito bem. O que eles trabalhavam e ganhavam com o bar era totalmente suficiente para manter a casa deles, para pagar as despesas, criar os filhos. Eles tinham uma vida normal, confortável, não eram ricos, mas tinham uma vida confortável. Eles conseguiam minimamente pagar as contas deles, pagar o que eles precisavam. Mas, por causa da pandemia, eles se viram forçados a fechar o negócio. Eles não conseguiram mais custear o imóvel, não conseguiram mais pagar os funcionários, tiveram que fechar tudo, vender tudo, e foram para as filas do Banco Alimentar, né, do Banco contra a Fome, quer dizer, foram pedir comida. Ele falou, olha, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer na minha vida. Eu sempre trabalhei, eu sempre tive o meu próprio negócio, a gente sempre se virou bem, a gente sempre conseguiu dar o nosso jeito, e agora eu tenho 3 crianças pequenas para sustentar, eu e minha mulher tínhamos um negócio em conjunto, nós dois estamos sem trabalho, tivemos que vender tudo, tivemos que pagar os nossos funcionários e as dívidas que nós tínhamos, e agora a gente está aqui na fila para pedir comida, porque a gente não conseguiu ainda se recolocar, né, com outro trabalho, outra coisa. Ixi, Maria, que travou, hein? Ih, internet da Camila tá complicada. Ó, entrou a Fran, Pri Pri entrou também, Andressa, sejam todos bem-vindos, muito obrigado pela presença. Hoje a gente está com a Camila, tá complicado, a internet da Camila tá ruim pra caramba. Portugal, a internet de Portugal não é muito boa, não. Voltei, ó. Vamos ver se eu consigo colocar ela aqui de novo. Quem quiser aproveitar, deixar perguntas aí, tá? Deixa a pergunta na caixinha de pergunta que a gente faz aqui para Camila. Camila voltou. Voltei, pronto. Sabe o que acontece? Eu tive que fazer um improviso aqui, porque o meu Wi-Fi é muito ruim. Então, eu procurei uma forma de conseguir conectar no cabo do computador, conectar o celular no cabo do computador. Só que essa conexão, de vez em quando, ela se perde, ela cai, eu não sei o que acontece. Mas, enfim, eu acho que ela deve ter um tempo limitado, não sei o que é, mas vamos Fica continuar. tranquila. Eu vi um comentário do Carlos aí, né, que é melhor ser pobre na Europa, né? O Olha, Carlos é meio doido. não, mas vamos combinar, né? É que o pobre europeu não é o pobre brasileiro, gente. O pobre brasileiro é miserável mesmo. Aqui, as pessoas que têm uma condição mais humilde, mais pobre ou mais complicada, minimamente ela tem, assim, né, tem segurança na rua, você tem acesso à saúde pública, minimamente os serviços básicos mínimos você tem acesso. No Brasil, não, né? As pessoas têm muita dificuldade realmente para ter acesso à dignidade de vida. O Brasil, infelizmente, ele não dá dignidade de vida para as pessoas. Aqui já não é assim tão crítico, né? Mas é uma economia complicada. Então, eu tô então há 1 ano e 3 meses aqui, estou ainda me adaptando com algumas coisas. Portugal, ele tem uma característica de que as pessoas demoram um certo tempo para confiar em você,
Eu sou muito bem tratada, eu gosto muito daqui, eu não posso reclamar, eu acho as pessoas aqui incríveis, mas também não posso dizer que não existe um certo preconceito contra brasileiro, existe sim, né? O brasileiro, ele é visto de uma certa forma por algumas pessoas como uma pessoa preguiçosa, malandra, espertalhão, que quer, né, sem vergonha, que quer dar o jeitinho para tudo, que quer passar na frente dos outros para tudo. E aí, assim, porque tem um ou dois que são desse jeito, todos os outros pagam o pato. A gente sabe disso, né? Não dá para a gente generalizar, né, que todo brasileiro é folgado, ou é malandro, ou não quer trabalhar, pelo amor de Deus. Aliás, é o contrário, eu acho que é um dos povos que mais garra tem, que mais trabalha, para falar a verdade. Mas porque vem um ou outro que é mais bagunceiro, que é mais malandro, acaba que essa é a visão que o povo pega. Então a mulher brasileira é uma mulher promíscua, é uma mulher preguiçosa, o homem brasileiro é malandro, é sem vergonha, não quer nada com nada, é espertalhão. Mas Isso, infelizmente, a gente percebe. eu acho que todos os países, assim, mesmo o pessoal aqui no Brasil fala que a gente é muito receptivo, né? Mas em se tratando de mercado de trabalho, eu acho que a gente acaba querendo proteger o nosso mercado de trabalho de estrangeiros, né? Querendo ou não, existe até um certo preconceito aqui no Brasil do pessoal que vem de fora para trabalhar aqui no nosso lugar. E por que não, né? A gente vai na Europa para trabalhar, para tirar, teoricamente, cargos e vagas de trabalho, não tem como você não ser tão bem tratado assim, né? É uma coisa até que É, natural. isso acho que acontece em todos os lugares, essencialmente, em maior ou menor grau, mas existe essa questão de ter um certo protecionismo, a gente compreende isso, porque no Brasil também tem algum protecionismo em cima disso. Aqui também as pessoas querem garantir o deles, né, digamos assim. Eu acho que no fundo, tem espaço para todo mundo. Eu não acho que ninguém rouba nada de ninguém. As pessoas, todo mundo tem oportunidade, eu acho. Na minha visão, eu acho que todo mundo tem o seu lugar, seja onde for. Todo mundo, às vezes a gente não se encontrou, às vezes a gente não está no lugar certo, às vezes a gente não está no caminho certo, ou a gente ainda não se encontrou na profissão. Isso pode acontecer, mas oportunidade eu acho que existe para todo mundo o suficiente. Então, Como é essa que mentalidade você de que eu estou roubando o emprego do outro, ou o outro está roubando o meu emprego, eu não acho que seja bem assim, mas muita gente tem essa visão. Isso Como acaba sendo que natural mesmo. eu já tive que trabalhar fora, né, do Brasil, eu sei como é que é. A empresa que eu trabalho fica sediada aí na Catalunha, né? A gente pode falar que é Espanha, mas eles estão ali do ladinho de Barcelona, então é Catalunha. E é diferente, né? Quando você já vai para uma empresa que você já trabalha e quando você vai procurar, igual você tá com uma consultoria aí, né? Como que você lida com esse medo de chegar nos lugares, esse receio, ou esses sentimentos que tem da percepção deles, né? Porque é um negócio. Ou você já superou esse negócio, não tem mais, chega lá na cara de pau e vai. É assim, na verdade a empresa que eu tenho, ela está sediada no Brasil, então ela continua aberta no Brasil, inclusive eu continuo atendendo muitos clientes do Brasil. Uma coisa curiosa dessa pandemia foi que a gente acabou usando os meios online a nosso favor. Eles já existiam no fundo, mas ninguém dava muita bola, né? E agora a gente começou a usar. Então eu continuo atendendo os meus clientes no Brasil, e aqui eu tive muito pouca oportunidade ainda de trabalho direto, né? Eu até, no começo, eu ficava com um pouco de vergonha, assim, ou de algum receio de não ser bem recebida ou não ser compreendida. Mas como eu já tenho muito tempo que eu venho para Portugal de férias, os meus tios moram aqui há
quase 35 anos, então já venho de férias para cá já há muitos anos, eu já consigo, digamos assim, ter uma tecla SAP para conseguir entender as coisas e me fazer entender. Porque uma das barreiras também é a questão da comunicação. Os portugueses costumam entender os brasileiros com mais facilidade do que o brasileiro entende o português. Por quê? Porque o português está habituado, acostumado a ver novela brasileira, a escutar música brasileira. Existem muitos brasileiros aqui, então eles já estão acostumados a ouvir o nosso sotaque, o nosso jeito de ser. Diferente de nós, né, os brasileiros no geral, no Brasil, quantos portugueses você conhece na tua vida, portugueses mesmo, falando português de Portugal, que cruzam com você na rua, no dia a dia? É pouco. Aqui não, aqui você vai num restaurante, a pessoa que vai te servir, muitas vezes é brasileiro. Você vai no supermercado, tem um brasileiro. Você vai cabeleireiro, manicure, não sei o quê, brasileiro. Então tem muitos aqui. Então, assim, uma forma que eu faço, eu tento mesmo praticar essa coisa da tecla SAP. Eu tento me adaptar à cultura local, acho isso importante. Eu não estou negando as minhas origens e nem deixando de ser brasileira e nem renegando, nem nada disso. Mas estando aqui, eu procuro me adaptar ao jeito de ser das pessoas aqui e ao jeito de falar também. Então é isso que a gente Vamos falar então em português de tenta. Portugal, Camila? Eu acho tão legal. Eu não consigo fazer aquele sotaque que eles fazem aqui, mas pronto, posso tentar. Posso tentar algumas coisas, né? Eu só, co- eu Algumas só, palavras. eu só conheço um português de Portugal que treina jiu-jitsu comigo. Ele veio transferido de Portugal para cá e aí ficou, né? Acabou ficando aqui no Brasil. Então ele tem um sotaque bem puxado de português e a gente pensa, né, que português de Portugal é que a gente vai conseguir entender, mas sim, não que eu não entenda, mas não é a mesma coisa que um português do Brasil, né? Ele é bem diferente. Mas o Brasil também tem tantos sotaques, né? Às vezes a gente vai para o Nordeste, por exemplo, as pessoas têm algumas expressões tão peculiares e tão típicas da região, e mesmo dentro do Nordeste é um mundo. Você vai para o Ceará é completamente diferente da Bahia. É outro sotaque, são muitas palavras diferentes. Você vai para o Piauí, é diferente, por exemplo, de Alagoas. Então, assim, você vê que o Brasil tem milhares de sotaques também. E às vezes eu confesso que às vezes eu também tenho dificuldade de entender algumas expressões ou conhecer algumas expressões que em algumas regiões do Brasil são corriqueiras, são normais, e nós, por exemplo, em São Paulo, a gente não conhece, né? Então, isso pode acontecer. Ó, E a gente vai se adaptando dessa maneira. Eu cultura procuro food conviver safety. bastante com os portugueses. O meu namorado é português, então assim, a gente Ah, vai então já aprendendo. tá portuguesa. Já. Cultura food safety. Pergunta, Camila, como o cidadão médio em Portugal se relaciona com segurança de alimentos no dia a dia? Feira livre, mercados? Bom, aqui eu acho que as coisas são um pouquinho mais. Primeiro que acho que são um pouquinho mais regulamentadas. Regulamentadas no sentido de que as leis, os regulamentos, a fiscalização é levada mais a sério do que no Brasil. E existe com um pouco mais de frequência. Um segundo ponto, apesar da legislação europeia ser mais aberta, né, isso também é uma coisa interessante. A nossa legislação brasileira de boas práticas de fabricação, por exemplo, se a gente pega aquela portaria 326, BPF para a indústria de alimentos, que é básica, ela é muito mais detalhada do que o regulamento de higiene da União Europeia, muito mais. Aqui as pessoas elas já têm um pouco mais daquele hábito do pensar no risco, né? A mentalidade de risco. Então, mesmo o cidadão comum, as pessoas comuns,
elas também já têm uma visão um pouquinho mais desenvolvida nessa questão dos riscos, na questão da higiene, na questão de ter alguns cuidados. Então, assim, eu vejo, por exemplo, alguns mercados, aqui não tem, assim, muita coisa exposta diretamente na rua, como a gente vê no Brasil com tanta frequência, coisa mesmo completamente exposta. Aqui existem, sim, mercados, aqueles mercados tipo o mercado municipal de São Paulo, isso existe. Mas eu vejo que aqui é um pouquinho mais cuidado, assim, de forma geral, com a higiene, né? E as pessoas têm um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de conhecimento, inclusive dos riscos. E aí eu acho que elas também têm... Então, vamos combinar, né? A educação básica das pessoas aqui é um nível muito melhor do que no Brasil, né? Aqui... As pessoas têm um mínimo de conhecimento. O Brasil ainda está um pouquinho longe disso, né? As pessoas ainda carecem muito de educação no Brasil, de forma geral. Aqui as pessoas já têm uma visão um pouquinho melhor, né? E são mais exigentes e são mais cuidadosas. Não sei se eu Temos respondi a de... pergunta do Christian, que é a pergunta que ele fez. Vamos ver. Qualquer coisa ele reclama aqui no chat. É. Em termos de food safety, assim, o que que te surpreendeu quando você começou a trabalhar aí? Bom, eu sempre trabalhei na área de segurança de alimentos especificamente, eu sempre trabalhei na área das normas, né? Normas de certificação, então ISO 22000, HACCP, daí FSSC 22000, BRCGS, IFS, que são as principais normas que existem, né? E aí uma das diferenças que eu percebi entre Portugal e Brasil, primeira coisa, é que as normas aqui que são mais populares não são as mesmas do Brasil. Então, hoje, quando a gente olha empresas da área de alimentos no Brasil que têm uma certificação de sistema de gestão da segurança de alimentos que é reconhecida pela GFSI, a Iniciativa Global da Segurança de Alimentos, é quase todo mundo aí, 70% FSSC 22000. Que é uma norma que engloba, né, a ISO 22000, é da família ISO, né, tem a característica de norma de família ISO, que eu acho que talvez por isso seja mais popular no Brasil. Aqui na Europa, em função da característica do mercado, quem predomina é a IFS. Por quê? Né? IFS, logo em seguida a BRC. BRCGS. Por que a IFS? A IFS é uma norma que foi lançada pelos varejistas franceses e alemães, que são os caras que dominam o mercado. Se você for ver o mercado varejista, é essencialmente deles, né? Vamos aqui citar alguns: Carrefour, Auchan, Aldi, Lidl, tem muita Macro, tem muitas marcas aí de supermercados, cadeias, tal, que são alemãs ou francesas. Eles basicamente dominam o mercado. E como foram eles que lançaram, eles que são os donos da norma IFS, ela acabou sendo a mais popular aqui, né? Então essa é a primeira diferença que eu vi. A segunda diferença é que Portugal, apesar de ser um país tão pequeno e com uma economia, né, uma escala de economia menor do que do Brasil, temos muito mais empresas certificadas de forma geral em Portugal do que no Brasil. Isso talvez também seja por característica de mercado, acho que realmente porque Portugal tem produção de alimentos que, no geral, são alimentos premium, né? Se a gente for ver vinho, azeite, produtos de alto valor agregado à base de carne, à base de pescado. Então, são produtos que muitos são exportados. Aliás, acho que Portugal deve exportar, sei lá, 80%, 90% da produção, de forma geral, de alimentos. Por quê? A população aqui é minúscula, né? Então eles exportam tudo. Quem exporta tem as exigências realmente de ter certificações.
Então, o número de empresas certificadas aqui é muito maior do que no Brasil. E o Brasil tem um potencial gigantesco, até porque a gente tem muito mais empresas no Brasil do que aqui. Mas, no Brasil, a gente ainda está muito distante, né, dessa realidade da certificação. São poucas empresas ainda que buscam isso, né? Apesar do Brasil também exportar bastante, mas Aqui a gente tem ainda... bastante problema com as próprias empresas, né? Eu já trabalhei e hoje eu sou fornecedor de insumos, e aí tem empresas que a gente fala, ó, a gente é certificado pela FSC 22. A gente pode te mandar o certificado. Não, não, mas tem que preencher aqui meu formulário de qualificação. Mas como assim? Você está falando que você vai me qualificar, né? Se eu já sou qualificado por uma norma internacional, é isso que você quer? Você quer fazer? Você quer É, qualificar o qualificado? É exatamente isso. pois E é, várias aí vezes a gente entra nessa briga. não, aí aparecem digamos, essas querências dos clientes, né? Sempre vai ter a querência do cliente. Então, assim, o cliente, essas normas existem exatamente para quê? Para que existam opções de certificações independentes das empresas, certificações que são num alto nível, né, um alto rigor, como, por exemplo, a FS-SC 22000, a BRCGS e a IFS, que todas falam a mesma língua, são reconhecidas, como você falou, internacionalmente e pelo GFSI, mas ainda assim o cliente quer que você passe pela auditoria dele, ainda assim o cliente quer que você preencha o questionário de homologação de fornecedor dele, o cliente quer que você mande tal informação, essas querências não tem muito como controlar, né? A ideia dessas normas e do próprio GFSI era exatamente essa, de reduzir esse tipo de situação, né? Reduzir o número de auditoria por parte dos clientes, reduzir essa questão desses questionários de qualificação e homologação de fornecedor, mas a gente tem visto também um movimento contrário, porque a gente teve um certo boom, né, dessas certificações, e algumas dessas certificações começaram a ser questionadas em relação à real Qualidade, né? integridade do processo, qualidade da auditoria. Essa empresa é certificada, mas o cara, pô, toda semana ele me manda um lote não conforme. Como é que pode uma coisa dessa, né? Então, assim, começou a surgir dúvidas em relação à qualidade dessa certificação, à confiança dessa certificação. E eu tenho notado que está tendo um movimento inverso, está voltando para o antigo método de qualificação de fornecedor, que era através da própria ferramenta do cliente. Quer dizer, o cliente vai fazer a qualificação. Muitos já não confiam em certificações, porque acham que, poxa, o cara é certificado, mas ele continua me mandando produto não conforme. Como assim? Né? Muitos não sabem que esse tipo de situação eventualmente pode ser comunicado para o organismo de certificação, pode ser comunicado para o próprio dono do esquema, né? Você pode fazer uma reclamação, você como cliente pode fazer uma reclamação para a FSSC. Se você tem algum problema, né? Poxa, olha, eu compro de um cliente, de um fornecedor que é certificado, eu tenho tido problemas recorrentes com ele. Você tem direito de fazer uma consulta, um questionamento, alguma coisa nesse sentido, até mesmo para a própria FSSC 22000, né? Eles têm esse programa que eles chamam de programa de governança e integridade, todas as normas têm. Então, eu percebo que está começando a ter esse movimento inverso. E aí também, claro, né, o cliente também não quer só segurança de alimentos. O cara, ele quer qualidade, ele quer que a sua empresa tenha cuidado com o meio ambiente, ele quer que a sua empresa seja ética, seja sustentável, que ela tenha responsabilidade social, que ela tenha um bom programa de saúde e segurança ocupacional. Então já começa, né, o nível de exigência também cada vez maior
em outros aspectos, em outros assuntos. E aí que ou a empresa tem N certificações, e aí ela vai ter aquelas certificações ISO 9001, 14001, 45001, FSSC 22000, aí você tem aquela gama de certificações, ou o cliente vai querer, né, continuar fazendo auditoria nas suas instalações, ou querendo que você preencha lá os formulários todos dele, né? Então, tem Eu um pouco... aqui no Brasil eu trabalhei muito tempo numa empresa que fornecia pro M&S, aí na Inglaterra. E Uhum. o M&S, ele sempre fez as próprias auditorias, né? Ele tem o corpo de auditores, pelo menos na época, né? Tinha o corpo de auditores muito bem formados. Então, por exemplo, eu forneço para o M&S. Chega uma hora que o M&S me contrata para ser o auditor deles, né? Então, eu começo a auditar outras empresas em nome do M&S, né? E aí faça essa auditoria, e é uma auditoria extremamente rigorosa, porque imagina, você era a pessoa que estava do lado de cá, né? E aí agora você começa a auditar as pessoas que estão desse lado. Então, vira uma briga ali de, né, o enganador querendo enganar quem já enganou, né? Entre É, aspas. é. Mas é mais ou menos assim. Então era uma auditoria muito técnica e rigorosa, né? Não é aquela auditoria que fica só em papel. É uma auditoria que vai a campo, que entrevista, que vê o que está acontecendo, que consegue pegar coisas no ar e entender Coisas realmente do práticas, negócio. realmente. Coisas Coisas bem práticas. práticas mesmo. E aí É, depois tanto, a gente parou de vender para o MNS, né? E aí foi vender para o Asda. E aí mudou para o BRC, né? A gente chama de BRC, na época era BRC, eu não sei, agora você falou BRCGS, BRCGS. agora é BRCGS, né? Eles mudaram a logomarca dele, é BRCGS agora, né? Ah, então agora Então, eu tenho que falar que eu sou do assim, BRCGS. BRCGS, exatamente. Agora tem que falar BRCGS. Esse é o certo. Eles A gente mudaram realmente a logomarca. a gente teve 4 BRCs seguidos, assim, com boas notas, né? Todas, acho que foi uma que não foi a nota máxima, mas todas as outras foram notas máximas e auditorias surpresas, né? Então foi muito bom Olha, por que conta bom, do nível porque do MNS. mas a BRCGS é uma das normas mais detalhadas, né? Se a gente for ver, de todas essas que são já amplamente conhecidas e que são reconhecidas pelo GFSI, sem dúvida nenhuma, a BRCGS é a mais prescritiva, é a mais detalhada, é a que vai mais no nível do detalhe mesmo. O que eu gosto E a dela é que gente vê que ela dá instrução para a pessoa, né? Ela fala assim, ó, eu quero é, exatamente esse documento que fala sobre isso e que faz isso. Então, não tem é. muita dúvida, não fica muito naquela interpretação do, vamos ver. Não, tá ali, ó, é um documento assim, 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 assim. Você tem? Tem. Não tem, não tem. Exatamente. Então, É mais preto no branco, né? É assim, ela tem essa grande vantagem de que, como ela é mais prescritiva, mais detalhada, e ela te diz basicamente como ela quer que você faça as coisas, basta você fazer daquele jeito que ninguém vai discutir, né? Se você tem o que está escrito lá, pronto, não tem muito como fugir. Por outro lado, ela também não te dá muita flexibilidade, ou seja, você meio que é obrigado a fazer daquele jeito. Também tem um lado que não é tão positivo. Já uma FSSC 22000 é bem aberta. E aí tem o lado bom que a sua empresa pode fazer as coisas do jeito que ela achar mais adequado para o estilo dela, para a competência do pessoal, para o contexto dela, enfim. Só que cai, né, na hora da auditoria, cada auditor tem uma visão, cada um interpreta o requisito de uma forma e às vezes acaba gerando uma discussão enorme também em torno de um determinado requisito, e aí tem não conformidades que, se você for ver, então não tem nem sentido, não tem pé nem cabeça, e aí, né? E aí acaba gerando esse estresse, porque você também, como
quando você está aplicando a norma, você fala, nossa, será que o que eu fiz é suficiente? Será que o que eu fiz atende realmente ao requisito? E aí fica muito sujeito a essa questão da interpretação mesmo da norma. Ela é muito aberta, então ela gera um certo conflito nesse sentido. Se eu fosse pensar assim, vou virar um consultor e vou me mandar para a Europa, você sugeriria que eu estudasse a IFS, então, das três? Exatamente. Se você quer se tornar um consultor da área de segurança de alimentos, quer trabalhar com auditoria nessa área, quer trabalhar com treinamento e tal, eu buscaria a qualificação na IFS mesmo, né? Então, aquela qualificação como auditor, como consultor ou como instrutor de treinamento também, eu acho que é uma coisa que vale a pena. Porque a FSSC tem pouca procura aqui. Então, esse é um outro ponto que também tem gerado uma certa dificuldade para mim, porque a minha experiência é essencialmente com o FSSC 22000. E não é muito a característica do mercado aqui. Aqui em Portugal também, uma coisa que eu percebo é que eu vejo que as empresas, elas não têm muito hábito de contratar consultoria. Elas preferem ter um funcionário, então elas preferem contratar um engenheiro de alimentos, alguém que faça parte do quadro da empresa de funcionários e que faça a implementação e a gestão do sistema de segurança de alimentos do que contratar consultoria. Então eu também vejo que não é muito habitual o pessoal contratar consultoria aqui também. Eles preferem contratar alguém como funcionário e essa pessoa é que vai cuidar do sistema de gestão, vai implementar, etc. Isso é uma coisa que eu percebi que tem que é uma característica também, né? Não é muito hábito contratar consultoria. E é um mercado pequeno, então assim, se você quer maiores possibilidades, talvez Espanha tem muito mais possibilidade, Alemanha, França, sem dúvida nenhuma, tem muito mais possibilidade. Mas aí a gente tem outros poréns, né? Que é a língua, por exemplo. Se você não fala espanhol fluente, se você não fala francês ou alemão fluente, fica bem complicado. A própria IFS, ela é rigorosa na seleção dos auditores, porque você tem que demonstrar que você tem fluência e proficiência na língua que você vai usar para auditar. Então não adianta, se eu for para a Alemanha, eu não sou fluente em alemão. Como que eu vou auditar IFS na Alemanha? É complicado, não tem como eu auditar na Alemanha, a não ser que eu falasse alemão fluente. Né? Com raríssimas exceções, eles podem colocar um tradutor, etc., mas eu sei que já não é... As próprias avaliações que você faz no curso de qualificação do auditor, tudo tem que ser na língua que você pretende usar para suas auditorias, você tem que demonstrar proficiência, né? Infelizmente, a gente não tem curso da IFS aqui em Portugal, curso oficial em português de Portugal. Se eu tiver que fazer, ou eu vou para o Brasil, ou para a Espanha, que aí eu tenho que fazer em espanhol, aí eu tenho que demonstrar que eu tenho proficiência e fluência em espanhol, que a prova vai ser tudo em espanhol, a entrevista vai ser em espanhol, vai ser tudo em espanhol. Mas aí eu posso atuar em Portugal e no Brasil, sim, porque eu sou nativa da língua portuguesa. Aí eles não chateiam por causa disso. Mas se você for fazer em outra língua que não é a sua língua mãe, eles pegam muito no pé também. Eles são muito criteriosos para selecionar os auditores. Bastante criteriosos. E aí não tem uma língua assim que dá para falar, uma língua universal, né? Os amigos de empresa que eu tenho aí, eles falam 3, 4 línguas. Tem um que fala francês, italiano, espanhol, inglês e até árabe, né? Aí eu não sei qual que é os dialetos árabes que ele fala, mas ele tem um árabe que ele vai ali para um monte de país de língua árabe. Então, não sei onde eles aprendem tudo isso. Deve ser na escola, né? Às vezes é da família, às vezes é da escola, às vezes é do percurso que a pessoa tem profissional, acaba calhando, né, ali, coincide, né?
Mas um conselho que eu sempre dou para todo mundo, se você quer trabalhar nessa área de segurança de alimentos, se você quer ser auditor da área de segurança de alimentos, consultor, eu quero trabalhar com FSSC 22000, não sei o quê, tem que saber falar inglês. Infelizmente, se você gosta ou não tem muita saída. Você tem que se virar no inglês. Por quê? Os relatórios, por exemplo, mesmo os caras que fazem auditoria na Alemanha, não sei o quê, os relatórios são todos em inglês. Por quê? Porque a gestão central dessas normas, elas trabalham todas em inglês, porque recebem relatório do mundo inteiro. Então, você tem que padronizar uma língua única, onde você faz um relatório, né, onde todos usam a mesma língua, chega lá nos revisores técnicos, tudo tem que estar tudo em inglês. Então, os relatórios que a gente faz das auditorias, eles são 100% em inglês. Pode ter coisa em português junto também, mas eu tenho que escrever o relatório mesmo, as não conformidades, as informações sobre a empresa, tudo em inglês, o resumo da auditoria, as conclusões, tem que ser tudo em inglês. Então, assim, não tem muito como a gente fugir do inglês. Então, é um conselho que eu dou para todo mundo, né? Se você ainda não se vira bem no inglês ou não começou a estudar e tal, é um conselho que eu dou. Primeira coisa também que você precisa procurar saber é inglês, porque não tem como escapar mesmo. Você vai ter que, no mínimo, saber ler, né? Ler as normas e tal, escrever o relatório. E é muito comum também, nós como consultores, auditores tal, é muito frequente que a gente receba, por exemplo, webinar, comunicações em inglês, videoconferência, qualquer coisa em inglês, né? Reunião com os caras lá da certificadora, é tudo em inglês. É sempre tudo em inglês. Porque tem um cara da China, tem um cara da Índia, tem um cara da França e tem um cara da Espanha. Meu, qual é a língua comum? É inglês, não tem outra. É a língua universal, digamos assim, né? A língua que acabou sendo padronizada como a língua mundial. Então, o inglês a gente não tem muito como escapar. Goste ou não, queira ou não tem como escapar. Tem algum caso de algum cliente seu aí, de Portugal, ou algum negócio que tá para fechar que você pode contar pra gente? Que você fala assim, não, esse negócio é engraçado, ou é interessante, ou é... Não, uma experiência que eu tive aqui, que é diferente da que eu tive no Brasil. No Brasil eu trabalhava muito com a indústria de alimentos, realmente, né? Indústria de alimentos e indústria de ingredientes. E aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com serviços de alimentação, que é uma coisa que eu nunca tive muito contato, né? Então eu tive a oportunidade de trabalhar com a ISO 22000. Sabe que aqui o pessoal, para esse tipo de empresa que trabalha com serviços de alimentação, com cafeteria, restaurante, essas coisas, padaria e tal, existe muito essa exigência de certificação ISO 22000. Então, por exemplo, você fornece alimentação para as escolas da prefeitura X. A prefeitura exige que você tenha uma certificação de segurança de alimentos, né? Então, exige que você tenha ISO 22000. A gente agora já tem, né, FSSC 22000 para serviços de alimentação, mas eles não chegaram nesse nível de rigor ainda, né? Mas pelo menos uma ISO 22000 o pessoal tem que ter, uma certificação independente que trata, né, sistema de gestão da segurança de alimentos. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com essa empresa, que é uma empresa que é uma associação que produz, eles têm creche, né? Então é uma associação que tem uma ala que é de creche, que tem ensino para as crianças, tem a parte da creche, tem uma área que é de lazer e convívio para idosos. Então eles prestam esse serviço para a comunidade e eles têm uma cozinha interna, que eles fornecem todas as refeições para os funcionários e também para as pessoas que frequentam lá, inclusive crianças. Crianças desde o bebezinho mesmo, né? Então é bem
é bem interessante, porque essa questão da segurança de alimentos para eles é bem relevante. Eles tiveram a exigência por parte da Câmara Municipal, por parte do interessado principal, que é a Câmara Municipal, eles são uma associação, e tiveram que fazer essa certificação. Então, eu fui ajudá-los fui fazer uma auditoria interna, a gente trocou umas ideias, foi bem interessante. Foi diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. A norma não, né? A norma ISO 22000 eu já sei de trás para frente, que eu já estou muito acostumada com ela. Mas não tanto aplicando em serviços de alimentação. E aí foi diferente, foi um trabalho diferente. Isso Interessante. é interessante, aqui no Brasil a gente tem bastante pessoal de nutrição, né, trabalhando em serviço de alimentação. Às vezes você vê alguém ali de engenharia de alimentos entrando, mas é muita gente de nutrição. Até os termos que se usa são diferentes, né? A gente Uhum, eles falam bastante em ficha técnica, que é o nosso procedimento operacional, é o POP. E para a uhum. gente ficha técnica já é outra coisa. Então tem algumas confusões aí interessantes. Quando você está né, o problema é que entrou essa questão do Covid aí e na Europa foi muito mais, eu acho que impactante do que foi aqui no Brasil, né? Como que mudou isso daí para você em termos de captação de cliente, de reuniões, até mesmo de atendimento, né? Existiu um impacto bastante significativo. A gente ficou assim, eu fiquei basicamente acho que quase 3 meses completamente parada, né? Isso quando foi mais no começo, né? Lá para março, abril, maio, assim, foram 3 meses aí praticamente tudo parado, né? Isso para todo mundo. As empresas fecharam, teve gente que não foi trabalhar mesmo, as empresas literalmente fecharam. Mas depois as coisas começaram a retomar aos poucos, né? E aí, claro, a gente tem usado muito plataforma online, né? Hoje o Zoom, o Microsoft Teams, Skype, essas coisas, o pessoal tem usado com muita frequência para trabalhar de forma mais online mesmo. E com o próprio Brasil, mesmo estando na Europa, eu continuo trabalhando com os meus clientes no Brasil. Então, dá para a gente, digamos assim, se reinventar, né? Conseguir de forma online trabalhar também consultoria, treinamento. Auditoria, eu tive a oportunidade de fazer uma auditoria remota, mas foi uma auditoria mais documental, né? Aí tudo bem, auditoria documental remota é tranquilo, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma auditoria 100% remota. E eu fico aqui pensando, né, como é que a gente vai fazer uma auditoria 100% remota em produção? Porque eu acho importante aquele negócio de você entrar na fábrica, você escutar os barulhos, você sentir o cheiro, você ouvir a voz da pessoa mesmo ali do teu lado, ver a pessoa trabalhando, você poder abrir um equipamento e olhar o equipamento por dentro. Por mais que você tenha a melhor tecnologia de informação e comunicação do mundo, a melhor câmera, a melhor videochamada, o melhor tudo, não é a mesma coisa. Para mim, o que perde é a coisa do cheiro. E para a indústria de alimentos, o cheiro é muito importante. O cheiro, você já sabe se aquilo está limpo, está sujo. Teoricamente, não é para ter cheiro, né? Se você chega num laticínio que tem um cheiro muito forte, você fala, isso aqui não é desenho sanitário, isso daqui não está devidamente higienizado, porque não é para ter cheiro. Se todos os equipamentos são devidamente projetados, higienizados, etc., o cheiro é muito, muito suave, não é para ter cheiro forte. Então, essa coisa do cheiro, essa coisa do feeling, de você escutar, de você sentir, no presencial é muito importante. E aí eu acho que o remoto, a gente perde, né? Esse contato humano, a gente acaba perdendo um pouco. Mas as coisas estão se retomando aos poucos, a gente está
já agora, né, todo mundo está com a esperança de que talvez tenha essa vacina, tem gente que ainda está um pouco polêmico, porque tem gente que ainda desconfia, tem gente que está desesperado pela vacina, tem gente que não vai tomar de jeito nenhum. Então eu já vi todas as opiniões, né? Mas, de qualquer forma, com a vacina eu acho que é bastante provável que as coisas se controlem, né? Mas eu acho que a gente só vai ter um pouquinho mais de tranquilidade no segundo semestre de 2021. E olhe lá. E olhe lá. Uma hora esse negócio passa, né? Ou não. É, Ou a gente vive assim. pois é. Aqui, Então, uma coisa, desculpa, Augusto, eu não sei se pode você vai falar. comentar ou vai perguntar, mas você tinha comentado, você tinha falado na chamadinha, né, da nossa live sobre os valores, né, que a gente recebe aqui por consultoria e tal. Bom, primeira coisa, a gente jamais pode fazer aquela conta da conversão direta de euro para real ou real para euro. Jamais faça isso, porque as proporções são diferentes, os custos são diferentes. Por exemplo, eu moro em Lisboa, o valor do aluguel aqui é surreal, é absolutamente surreal. Se você ficar fazendo conversão para o real, do euro para o real, meu Deus, você desiste da vida, Nem esquece, vai, né? nem Nem sai do vai, Brasil. né? Não, nem sai do Brasil, nem sai do Brasil. Então, o que você precisa ver é o seguinte, é poder de compra, é isso que você tem que ver, né? Então, você tem que ver qual é a taxa de esforço que você vai ter para pagar suas contas, você tem que ver a realidade local, não é simplesmente fazer a conversão da moeda. Então, nós não ganhamos 7 vezes mais do que a gente ganharia no Brasil, né? Tudo bem, €1, R$ 7, isso é verdade, né? Carlos pergunta aqui, né? €1.000 um aluguel em Lisboa? Tá nessa faixa, né? Em torno aí a partir de 600, 700 para cima, tá? Isso eu tô falando se você for alugar alguma coisa, um apartamento bem pequeno ou um quarto só. Se você for alugar uma coisinha maior, é €1.000 para cima, sem dúvida nenhuma. Né? Então, assim, o custo de vida, né, o esforço que as pessoas fazem para pagar aluguel em Lisboa é muito, muito grande. Já fizeram o cálculo, as famílias gastam mais ou menos 60% do rendimento delas, né, do salário. A hora que fica bom aqui, a Camila cai. A hora que a Camila ia entregar o ouro aqui pra gente, rapaz, caiu. Não, Voltou. agora acho que eu voltei, isso. Já captei aqui como é que é, tem que rapidinho ligar aqui de novo. Olha lá, ó, aí o Carlos comenta, né, salário mínimo de €600. Verdade, salário mínimo de €600, um aluguel, né? Imagina um casal, cada um ganha €600, €1.200. Eles vão pagar o quê? €800, €700 de aluguel, não sobra nada, gente. Então, o que acontece? Muita gente está indo embora de Lisboa, né? Então, Lisboa, infelizmente, é uma cidade que acabou se tornando uma cidade de turista, porque é muito mais rentável, é uma cidade extremamente procurada pelo turismo, e em função disso, os apartamentos viraram o que a gente chama de alojamento local, né? O famoso Airbnb. Então, a cidade inteira é Airbnb. Mas o que aconteceu, né? Ou você paga um aluguel absurdo, ou você vai morar distante. O pessoal mora a 30, 40, 50 quilômetros de distância daqui, né? Essa é uma outra realidade. Mas com essa coisa da pandemia, acabou o turismo. Então, quem tinha apartamento alugado Airbnb, quebrou a cara. E aí agora o que está acontecendo é que estão tentando, né? Muita gente está voltando a alugar os imóveis para moradia a longo prazo, né? Para
para viver a longo prazo mesmo, um aluguel de longa duração, com contratos de longa duração e não Airbnb para turista, né? Vamos ver, né, se isso vai perdurar ou não, né? Essa é uma dúvida que a gente tem. Os aluguéis continuam ainda muito altos, não teve uma mudança significativa nos valores. Eu sei que para algumas regiões de Portugal existem incentivos, então para quem quiser ir para o interior, existem incentivos, os aluguéis são muito mais baratos, né? É claro que as escalas são menores, que as oportunidades também são menos, né? Existem menos oportunidades, mas também o seu custo de vida vai ser tipo um terço, um quarto daquele que você gasta em Lisboa, né? Então é uma outra realidade realmente. O custo de vida aqui em Lisboa e Porto é muito caro. O restante até que dá para encarar, mas Lisboa e Porto é bastante caro. Bastante caro. Então você tem que tentar trabalhar, né, seja via Brasil, que depois você transforma para euro, para viver aqui, ou seja trabalhando aqui, você tem que tentar se organizar para conseguir aí um mínimo por mês para você poder sobreviver. Tem cachorro aí? Ficou. Ela ouve um barulhinho e já fica doida. E a chamada era exatamente essa mesmo, era de trazer essa inquietação, né? Porque a gente fica muitas vezes pensando, putz, é euro, vou ganhar mais, não sei o quê. E aí fica essa reflexão, né? Será que realmente é isso, né? O mercado é menor, tem menos oportunidade, mas também abre outras possibilidades, né? Com relação à concorrência, a outras pessoas atuando. Eu gosto quando o mercado tem muita gente atuando, né? Porque isso ajuda na divulgação do serviço, ajuda no conhecimento das pessoas, ficam mais esclarecidas, porque a primeira pessoa que vai quebra a cara, né? Ela tem um trabalho muito grande de abrir mercado, de se fazer conhecer. A segunda, a terceira já pega um caminho meio já caminhado, né? Então acaba indo no vácuo ali e às vezes se dá até melhor, porque a barreira já foi quebrada, né? Aquela dificuldade de começar. Então, é importante isso que você está fazendo pela profissão, né? Tá aí, tá quebrando essas primeiras barreiras e o Carlos está aí, ó, na cola, querendo de qualquer jeito Querendo saber, né? se exportar aí para a Europa. Mas é muito importante que você tenha um planejamento financeiro, um planejamento muito bom antes de fazer essa mudança, né? Então, assim, procure saber onde você vai morar, quanto que você vai gastar, se você tem uma previsão, né, de quanto você vai ganhar. O mundo ideal é que você consiga vir. Se você já conseguir vir com um trabalho já previamente definido, você chega aqui, você já vai ter o seu trabalho, ótimo. Você não tem nenhuma grande preocupação. Ou você tem um lastro aí, você tem uma condição financeira, uma ajuda, ou você tem como se sustentar, ou você continua trabalhando no Brasil, mandando dinheiro para cá. Aí você tem que ter uma certa flexibilidade, porque assim, o que eu vejo é que muita gente quer vir para cá, mas vem sem nada, né? Sem nenhum planejamento, sem absolutamente nada, e aí é bem difícil, é bem difícil. Então tente fazer esse planejamento financeiro, planejamento de onde você vai morar, com o que você vai trabalhar, quanto você vai ganhar, quanto você vai gastar, porque senão é sufocante, é muito complicado. Se você não tiver ajuda, ou não tiver um plano, não tiver alguma coisa, é bem complicado. Então é uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo ter um bom plano feito, né? Deixar as coisas bem, bem concretamente planejadas, principalmente no lado financeiro. O Carlos está perguntando aqui, não sei se você viu, ele perguntou se foi difícil entrar no doutorado, como é que foi o processo seletivo. É assim, o processo seletivo do doutorado para mim foi bem fácil. Por quê? Porque eu fiz mestrado aqui também.
Então, eu já tinha um mestrado com um diploma português. Então, já é um passo mais fácil, porque não precisou fazer revalidação de diploma também, nada disso. Eu simplesmente enviei para a universidade a documentação que pediram, histórico escolar, os diplomas, o meu currículo profissional, os trabalhos que eu já fiz. E eu já tinha, né, na época que eu fiz o mestrado, eu sempre mantive contato com alguns professores da universidade aqui. Então, eu terminei o meu mestrado entre 2006 e 2007. Então, olha o tempo, mantive contato com os professores e, voltando para cá, a minha atual orientadora foi uma das auxiliares que me ajudou no meu mestrado, né? Na época ela ainda era professora auxiliar e tal, né? Eu tive um outro orientador, tal, mas ela participou de uma certa forma também, ela me ajudou com a minha tese. E agora ela é minha orientadora, então eu sempre mantive esse contato, que fica mais fácil também, porque você já tem uma recomendação por parte do orientador, né? Então isso também facilita muito. Então o processo para mim não foi difícil, foi um processo essencialmente de avaliação documental, né? Avaliação de diploma, avaliação de histórico escolar, do currículo, e eu já tinha também esse contato com os professores. E o Carlos também comentou aqui que esses professores não morrem igual no Brasil, é igualzinho. São os mesmos professores. Por acaso, o professor que era o meu orientador na época do mestrado, ele já faleceu, por acaso. Mas é assim, o pessoal entra, é uma carreira vitalícia, né, basicamente. Essa carreira de acadêmica, carreira de professor universitário é uma carreira basicamente vitalícia. O pessoal entra na universidade, faz mestrado, doutorado, pós-doc, e vai e entra como professor auxiliar, depois professor adjunto, professor titular, professor não sei o quê, professor catedrático, aí ele já tem 150 anos de idade, aí ele morre, pronto. Mas é assim mesmo. É uma carreira bem, assim, acaba sendo vitalícia, né? A pessoa entra é uma carreira que ela fica quase que para a vida toda, né? Diferente do mercado tradicional, assim, né? Do mercado de trabalho tradicional. Mas tá mais relacionado com um dom e um propósito de vida do que um emprego mesmo, né? Eu vejo sempre assim, tem alguns professores que têm que levam essa missão de vida, né? Que é ensinar, dar aula. Uma das lives que eu fiz foi com o Cristianini, da Unicamp. Não sei se Ah, você legal. é um dos caras, é um dos poucos professores que ainda tem um pezinho na indústria ali, né? Ele fica um pouco na acadêmico, vai para a indústria, mas pelo jeito ele vai viver também os seus cento e poucos anos aí, porque ele está lá desde o começo da engenharia de alimentos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, deixa aí na caixinha de perguntas. Da minha, né, pergunta, eu tinha anotado só essa questão de salários. Eu acho que o custo de vida na Europa, comparando aqui, assim, né, dinheiro por dinheiro, sem conversão, né, se a gente falar de moeda em moeda, um cara que ganha 1.000, 2.000 euros na Europa, ele vive muito bem. Sim, muito bem, né? Muito bem. Depende, não, se for em Paris é pouco, se for em Lisboa é pouco, se for em Barcelona, Madrid é pouco, se for nas grandes capitais, 1.000 euros é bem apertadinho. Mais uns dois, A não então, né? ser, exatamente, daí para cima, né? A não ser que você também não se incomode, por exemplo, não, mas eu posso só morar num quarto, posso dividir casa com outras pessoas, tem muita gente que não se incomoda, né? Que aluga só um quarto mesmo. Né? É Mais uma casa dois. grande que tem vários quartos, você divide o banheiro, divide a cozinha, a sala, mas só o quarto que é seu, né? Privativo seu, o restante é dividido. Sai mais barato. Tem muita gente que não se incomoda de morar dessa forma, é uma forma válida. E aí sai mais barato. Mas se você quer alugar um apartamento mesmo, ou quer comprar, financiar um apartamento, é muito caro. Aqui em Lisboa é praticamente impossível você
comprar um apartamento com menos de 200 mil euros. 200 mil euros, né? Então, se você fizer a continha vezes 7, Ah, não, mas é por isso que eu né? falo, é dinheiro por dinheiro. Então, assim, é É, mil aí, mil aqui. Tem um amigo meu, não sei se ele ainda está aqui, o João, né? O João, ele agora é espanhol, trabalha na empresa na Espanha e tudo. E eu falei para ele, falei, João, você já foi no mercado, né? Que ele veio passar o Natal aqui com a família. Quando eu tava na Espanha, eu comprei um monte de porcaria, assim, no mercado. Ah, é carne, chocolate, um monte de besteira, né? Fui lá no mercado, mas não deu 50 euros. Aqui, se eu faço a mesma coisa no Brasil, não dá menos de 700 reais, né? Então, assim, é um negócio que, o cara ganha 1.000 aqui e ganha 1.000 na Europa, o poder de compra é diferente, né? Então, mesmo que é, ganhe um pouco, que ganhe pouco na Europa, a questão de moeda, de valorização, é impressionante, assim, não tem como comparar. Mesmo não é. convertendo, dá para tentar, né, alguma coisa por aí. Ó, o João. Não, mas João, isso você tem razão, né? De você fazer uma compra no supermercado, acaba rendendo mais. Tem algumas coisas que sim, que eu acho que rende mais mesmo o dinheiro aqui. E tem outras não, que tem outras que são mais caras mesmo. Se a gente pensar, por exemplo, vamos pensar um negócio mó básico, assim, manicure, né? No caso das mulheres, manicure. Quanto que a gente paga no Brasil? Em São Paulo, eu tô falando, né? Em grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, uma manicure dificilmente você vai pagar menos do que R$ 25, né? Uma manicure. Agora, aqui você paga uma média aí de uns 10 euros a então tá. manicure. Se você fizer a conversão, você fala, Não, pô, caramba, R$ 70 uma manicure, mas tá né? barato, né? Imagina, 10 Mas para 25. aí é que tá, mas aí se você fizer, olha o salário mínimo do Brasil, o salário mínimo aqui, qual é a taxa de esforço? Quantos por cento do salário mínimo daqui você usa para pagar uma manicure e no Brasil, né? É. Então, assim, no Brasil, em São Paulo, menos de 25, R$ 30 é muito difícil você achar uma manicure, né? Então, tudo isso você tem que ver o poder de compra do dinheiro e comparar com o salário mínimo. É a Por única forma de exemplo, você comparar alhos e bugalhos, né? por exemplo, quando você Digamos fala assim. assim, não compra um apartamento por menos de 200 mil. Aqui em São, se for pensar em moeda, né? 200 mil moedinhas. Aqui em São Paulo, se você falar assim, apartamento de 200 mil não existe, né? Aqui na cidade, aqui no centro de São Paulo, não existe, né? Ah, Um, não, um não, apartamento de não. Aí 200 mil você tem moedinhas. que ir para as cidades vizinhas, né? Você tem que sair mesmo de São Paulo. Daí em cidades que são vizinhas, aí talvez você consiga achar, né? Por esses valores. Então, aqui é mais ou menos a mesma coisa, né? 200 mil moedinhas dentro de Lisboa você não consegue, mas nas cidades ao redor, sem dúvida, você já consegue. Mas aí você já sacrifica outros aspectos da sua vida. Você vai passar muito mais tempo no trânsito, no transporte, é bem mais longe do seu trabalho. Então, assim, tem vantagens e desvantagens, né? Mas isso acontece com todas as grandes capitais, as grandes cidades, são todas assim. Se você for olhar, todas são assim. Paris é caríssimo morar em Paris, é impossível morar em Paris. Centro de Paris é impossível. Londres, mais ainda, né? Barcelona, Madrid é muito caro, é mesmo muito caro. A pessoa tem que ter um salário assim muito top, ela tem que ser assim altíssimo executivo e olhe lá, e nem esses caras conseguem pagar. É O muito João, eu difícil. falo, o salário do João a gente precisa revisar, que ele mora lá em Barcelona, lá numa cobertura super chique, é um absurdo. Ah, então aí ele atingiu um patamar que todo mundo gostaria de atingir, né? Em termos de salário, em termos de moradia também. Minhas perguntas aqui acabaram, né? Quem quiser deixar mais alguma pergunta ou quiser deixar mais um comentário, aproveita aí os minutinhos finais. O João está falando aqui com relação à inflação, né? Aqui no Brasil, com certeza, a inflação é uma loucura.
teve anos aí que a gente teve no ano, né? A gente teve mais de 12% de inflação, então o que você ganhava no começo do ano e pro final do ano já não valia 12%. Né? Carlos comenta, né? O João tem toda a razão. A inflação é zero. É zero. Aliás, às vezes é até beirando negativo, assim, menos 0,0 alguma coisa. Tanto é que se você coloca, por exemplo, o seu dinheiro na poupança no banco, a poupança normal do banco, né? Sabe quanto que rende? Se você coloca 500 euros na poupança, no fim de um ano, sabe quanto que rende? 75 cêntimos. Um café. Rende um café em um ano. Nem vale a pena. Nem vale a pena. As pessoas não guardam. As pessoas guardam dinheiro em casa ou deixam na conta mesmo, porque poupança, aquela poupança tradicional, não vale a pena. Rende zero. É praticamente zero, né? Então, aqui é diferente o jeito que as pessoas lidam com o dinheiro também, né? É bem diferente. Que mais? Alguém falou mais Outra alguma vantagem da Europa, coisa? metrô. Ah, sim. É verdade, né? Então você vê assim, uma cidade como Lisboa, né? Lisboa tem mais ou menos, acho que 850 mil habitantes no máximo, não é muito mais do que isso. Gente, é o bairro do Morumbi, em São Paulo, deve ter mais gente do que isso, né? Mas aqui, se você for ver pelo tamanho da cidade, pela escala, até mesmo pelas dificuldades geográficas, aqui tem muito prédio antigo, tem muita construção histórica, você tem algumas barreiras em termos de você não pode destruir, não sei o quê. Proporcionalmente, tem muito mais metrô do que São Paulo, mas muito mais. E tem trem, tem ônibus, a rede de transporte aqui realmente é muito melhor. Mas não tenha dúvida, eu não tenho carro, confesso que vez ou outra sinto falta, porque eu gosto de dirigir, sinto falta de carro. Claro que para ir, por exemplo, fazer uma compra no supermercado, não sei o que, é legal ter carro, daí eu vou com meu namorado, ele tem carro, a gente vai, tudo, tranquilo. Mas não é uma coisa que no meu dia a dia me faz falta, como é, por exemplo, que nem o caso do Carlos que falou em Curitiba, só promessa de metrô e tal. Os transportes são muito ruins e a gente acaba dependendo do carro, tá? É muito chato isso. Eu aqui não, o metrô está a 10 minutos da minha casa. Então, é muito tranquilo, eu tenho muito transporte aqui perto. Eu estou até bem localizada em Lisboa, né, numa região relativamente bem localizada. Então, de fato, essa questão do transporte é muito melhor aqui mesmo. Isso é muito melhor, sem dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui nas caixinhas de pergunta. Tem uma do Carlos, do doutorado, que ele já fez, né? A gente já respondeu essa. Uhum. IPCA é investimento. Pior que é mesmo. Aqui IPCA é No Brasil investimento para. né? Não, aqui não. Aqui não é assim, é bem diferente. É isso de investimento. Queria te agradecer, Camila. Se você tiver mais alguma coisa para deixar de mensagem, deixar de recado, fica à vontade. O que eu queria era desejar um Feliz Natal para todo mundo que está acompanhando a gente, né? Estamos aqui na antevéspera do Natal. Foi um ano muito atípico, muito diferente para todo mundo. Aprendemos muitas coisas, tivemos dificuldade com outras, mas eu espero que todos estejam bem, estejam principalmente com saúde, que tenham um ano de 2021 com as esperanças renovadas, continuem tendo saúde, continuem tendo prosperidade e que a gente consiga superar essas adversidades todas, né? Eu acho que essa é a mensagem. Também queria agradecer pelo convite, Augusto, por essa live. Eu gostei muito, foi muito, muito descontraído, muito gostoso. Agradecer também quem nos acompanhou. É sempre legal a gente poder ter a oportunidade da gente dividir um pouquinho a nossa experiência, a nossa história. Sempre tem alguma utilidade para alguém, nem que seja só para entretenimento, mas está valendo. O entretenimento faz parte da vida, é importante também. E quero então desejar tudo de bom para todos
e a gente se vê numa próxima. Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo Instagram mesmo, da Espécia Consultoria, ou pelo próprio LinkedIn, enfim, a gente responde se alguém tiver mais alguma dúvida, precisar de algum apoio por aqui, estamos à Qual que é disposição. o Instagram da consultoria? É o arroba? É o @especia.consultoria. Vou colocar aqui no Digita aí, Camila, vamos fazer um especia.consultoria. merchan. Aqui, ó. Tem Aqui, que ó. fazer a... Especia.consultoria. E Isso. as pessoas podem te procurar para... Podem me procurar para perguntar do doutorado, para perguntar alguma coisa sobre segurança de alimentos, qualquer coisa de segurança de alimentos. Pode para bater papo. Ah, quero saber de Portugal, quero conhecer alguma coisa de Portugal. A gente conversa com todo mundo. Eu tenho super abertura. Estamos também no LinkedIn, pode procurar por mim, né, Camila Miret, no LinkedIn, ou também Espécia Consultoria no LinkedIn, né, Espécia Consultoria em Qualidade no LinkedIn, a gente está lá à disposição também, para quem quiser conversar. Legal. A E outra ideia coisa do... qualquer, a amizade só é com a gente mesmo. A ideia do BPF, né? Eu peguei o Boas Práticas de Fabricação, mas é bate-papo food. A ideia é só a gente conversar, bater um papo sobre qualquer coisa, né? E o que a gente puder divulgar, abrir portas, criar conexões e fazer com que as pessoas comecem a conversar mais e principalmente compartilhar essas experiências, né? A experiência de morar fora, a experiência de fazer um doutorado, de ter uma consultoria tanto no Brasil quanto na Europa, essas ideias diferentes que surgem. Tudo isso eu acho que enriquece e para mim foi muito proveitoso, né? Eu falo sempre que é um pouco egoísta o BPF, porque primeiro eu sou a primeira pessoa que quer te ouvir, né? Então, do lado de cá, você já ajudou uma pessoa e pode ficar tranquila que a live fica salva. Você pode, depois eu te mando o arquivo, se você quiser colocar no seu Instagram, no seu LinkedIn também. E travou de novo. Voltou, Pronto. voltou. E eu Então, te mando desculpa, você depois. estava falando que o BPF, você é a primeira pessoa que quer me ouvir, né? Que é É, egoísta. então, assim, eu deixo salva a live, muita gente assiste depois salva, assiste também no YouTube. Eu te mando o arquivo para você subir também para as suas plataformas e Legal. usar, né? Então, muito Maravilha. obrigado pela generosidade. Eu desejo a todos um Feliz Natal, um ótimo Ano Novo. E eu acho que essa deve ser a última live BPF desse ano. Ano que vem a gente volta com mais. E Olha que honra, hein? Encerrando 2020. encerrando 2020. Muito Ah, obrigado maravilha. e Eu vejo que agradeço vocês também. ano Boas que vem. festas para todos. Boas Tchau, festas pessoal. para Obrigada. Boas todos. festas. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por assistirem e acompanhar esse projeto, o projeto do 144A, que tem a ideia de divulgar e ampliar as comunicações com a indústria de alimentos e todas as pessoas que estão relacionadas, profissionais, empresas, consultores e até o consumidor final, por que não? A gente está aqui para divulgar a nossa indústria, a gente está aqui para esclarecer dúvida e esclarecer fatos, esclarecer fake news e ajudar as pessoas no que elas puderem e tiverem dúvidas. Um abraço para todo mundo nesse ano de 2020. Eu acredito que essa seja a última live de 2020. Semana que vem, talvez a gente tenha, talvez a gente não tenha, mas vamos ver. Um abraço para todo mundo e até o próximo vídeo. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.